que ele tinha um encontro com Deus naquela noite. E ele preferiu abrir mão do encontro com Deus para poder ir com os amigos. E ele disse que naquele momento as pessoas que diziam seu amigo virou para ele e disse: por que tu não mata ele? Ele fez isso de propósito. E ele disse que começou ali caladinho e começou a ouvir a voz de Deus dizendo: não faça isso não. Eles não são teu amigo não. E ele disse que ouvia a voz do Senhor e dizia que Deus dizia para ele: teu amigo sou eu. E ele disse que naquele mesmo momento ele saiu. E ainda do jeito que ele vinha do campo, ele foi direto jogar bola. Ou seja, direto que ele vinha do campo, foi direto para a igreja. De short, todo sujo, calejando, porque ele saiu quase aleijado. E ele disse, quando chegou ali, ele disse que pela primeira vez ele entrou na igreja. E quando ele entra na igreja, Deus começa a falar profundamente sobre a vida dele. E antes que o pastor perguntasse se tinha alguém que queria fazer um concerto com Deus, ele já se levantou e disse: hoje eu quero entregar a minha vida para Jesus, porque Deus visitou a minha casa. Deus falou comigo hoje cedo, falou comigo lá no campo. E naquele momento que eu estava mais triste, Deus toca no meu ombro e diz: teu amigo sou eu. Eu que estou contigo a todo momento da tua vida. Quando tu está bem, quando tu estás mal, eu nunca te abandonarei. Por hoje eu estou entregando a minha vida para Jesus. E assim ele é um servo de Deus até hoje. Serve ao Senhor naquele povoado. E a Bíblia diz que o povo de Judá, voltando aqui para a Bíblia, começa a se voltar para o homem, esquecendo de Deus. E o povo sai da cidade de Judá e vai para o Egito, buscando proteção, querendo fazer aliança com um homem por nome de Faraó. Por sua vez, um homem muito maldoso, com o povo que era escolhido de Deus. E as pessoas começaram a buscar e achar que tudo que tinha no Egito era bom, e o que tinha na cidade de Jerusalém era ruim. Aí Deus fala com o profeta Isaías, aqui no capítulo 30. E ele diz assim: ai daqueles que descem ao Egito para ir buscar proteção, não de mim, mas dos homens. Deus está nos dizendo aqui essa noite que a quem nós temos que confiar, colocar a nossa vida, não é na mão do homem, e sim na mão de Deus. Nós possamos acreditar no homem, podemos sim, mas primeiramente naquele que está no céu. Essa é a vontade de Deus. E o que acontece quando nós não obedecemos à voz de Deus? A mão de Deus pesa sobre nossas vidas. A mão de Deus pesa sobre a vida de nossa família. A mão de Deus pesa sobre a vida de pessoas queridas da gente. E muitas vezes você não entende por quê. Porque muitas vezes, quando a gente precisa, a gente busca Deus. Quando a gente precisa, a gente busca o Senhor. Mas quando Deus coloca a sua mão sobre a sua vida e que começa a te abençoar, e você começa a abandonar Deus de novo, porque o que tem lá fora é melhor do que o poder de Deus, do que a mão de Deus. Aí Deus diz: meu filho, ai daqueles que buscam ajuda de homem, mas não de mim, para acrescentar pecado sobre a tua vida. Aleluia. Nós temos que entender uma coisa, meus irmãos, que Deus é Deus e não há outro igual a Deus. E que não há. E a Bíblia diz no livro de Romanos, quando Deus diz assim: operando eu, quem impedirá? Quando Deus quer fazer sobre a tua vida, não tem quem impede, porque Deus é poderoso. As promessas que Deus tem sobre ti, Deus continua de pé. Aí às vezes você pergunta: mas por que demora tanto? Talvez é porque você não estava preparado para receber a bênção de Deus ainda.
Mas por que eu tenho passado por tanto sofrimento? Porque muitas vezes, nós não estamos prontos para poder receber a glória de Deus sobre nossa vida. Nós temos que abrir a nossa mente, o nosso coração, para que Deus possa fazer maravilha sobre nossa casa, sobre nossa família. E por onde nós andar, o Espírito do Senhor começa a brilhar. E as pessoas começam a observar e dizer: um dia eu já vi ele fazendo isso, fazendo aquilo. E as pessoas vão dizer: e hoje ele faz o que? Ele prega a palavra de Deus. É isso que nós precisamos. Aleluias. No livro de Isaías 46, no versículo 9 e versículo 10, o Senhor continua repreendendo este povo. E ele diz assim: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Deus nos diz que Ele é o mesmo do tempo de Noé, que entrou todo mundo naquela arca, que veio aquele dilúvio, que foi tudo destruído, depois Deus reforma tudo de novo. E Ele está dizendo aqui essa noite: eu sou o mesmo Deus, e não há outro semelhante a mim. Muitas vezes nós se apegamos a coisas pequenas, coisas que não vai nos levar para lugar nenhum. Versículo 10 ele diz que anunciou o fim, desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo: o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. A vontade de Deus sobre mim e sobre você ainda continua de pé. As promessas de Deus continuam ativas sobre a tua vida. Deus tem um projeto de vida para cada um de nós. Para cada um de nós, Deus tem projeto de vida. Aí as pessoas perguntam para mim: mas por que eu sofro tanto? Em momento algum a palavra de Deus disse que seria só bênção, que nós iríamos passar por tribulações aqui. Enquanto nós existimos aqui na terra, vai vir tribulação, vai vir tempestades sobre nossas vidas, de encontro com nós. Mas o próprio Deus nos assegura que aquele que confia no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abalará. Olha que bonito. Aquele que confia no Senhor é como um monte de Sião, nunca se abalará. Aleluia. Eu passei por uma situação um tempo atrás. E chegou a irmã e me cumprimenta com a paz, e eu respondi com a paz do Senhor. E ela perguntou: como tu estás? E eu disse: eu estou na bênção. Ironicamente, ela olhou para mim e começou a sorrir. E disse assim: como é que tu está passando? Porque tu está passando e tu está na bênção. Gente, tem coisa na vida da gente que a gente não esquece nunca. Não é fácil uma pessoa olhar para você e sorrir na sua cara e virar para você e dizer: tudo que tu está vivendo, tu vem dizer que está na bênção. A minha resposta para ela foi simples. Eu disse: tudo que eu estou passando é permissão do Senhor. Do jeito que Ele deixou acontecer, nada que Ele quiser, Ele me tira. É assim, irmão José, que Deus faz. A Bíblia fala de um homem por nome de Jó. O livro de Jó foi composto por 42 capítulos. E do primeiro capítulo até o
o versículo 10 do capítulo 42, que é o último capítulo, a vida de Jó foi só tribulação. Jó, a Bíblia diz que Jó era um homem rico, com 9 filhos bonitos. E chega uma situação que o inimigo trabalha sobre a vida de Jó e Deus deixa ele trabalhar. Mas Jó estava firme, confiando que do jeito que Deus tirou, Deus podia dar, e do jeito que Deus deu, Deus podia tirar. A partir do versículo 10 do capítulo 42 do livro de Jó, o Senhor diz assim: Jó, reúne teus amigos. E a partir daquele momento a glória de Deus veio sobre a vida de Jó e tudo mudou. E tudo que Jó tinha perdido, a Bíblia diz que Deus multiplicou. Exceto os filhos, Deus deu o mesmo tanto, 9 filhos. Então, meus irmãos, vamos passar por tribulações? Vamos. Vamos passar por problemas? Vamos. Mas uma coisa nós temos que entender: que nós temos um Deus que a todo tempo da nossa vida está olhando para nós, e na hora que Ele quiser dizer chega, chega, porque Deus é poderoso para isso. Nós precisamos somente acreditar, nós precisamos somente confiar que tudo que nós passamos é permissão de Deus. Mas a Bíblia também diz, Vilani, que Deus não te dá um fardo que tu não possa carregar. Todo fardo que tu carregas, Deus sabe que é porque tu pode carregar, porque Ele conhece as tuas forças. E na hora exata que Ele vê que não dá mais, Ele tira. É assim que Deus faz. Deus é um homem poderoso. Deus não é o homem, e sim, Deus é tudo. No livro de Isaías 40, no livro de Isaías 40, versículo 28, ele diz assim: não sabes, não ouviste o que o eterno Deus, o Senhor Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem fadiga, não esquadrinha dos seus entendimentos. Ele dá esforço ao cansado e multiplica as forças àquele que não tem nenhum vigor. A Bíblia fala que quando a águia ela se torna velha, tudo dela fica dificultoso para ela sobreviver. As unhas delas ficam curvas, o bico dela, ela não consegue mais se alimentar, e as penas delas não fazem mais os mesmos efeitos que ela tinha quando era nova. Aí ela sobe para um pico bem alto, mais alto que existe, e lá ela começa um processo de renovação. Assim, com seu próprio bico, ela arranca suas penas, com seu próprio bico ela arranca suas unhas, e depois ela pega seu bico e bate na rocha, para que aquele bico caia e nasce um novo. E a Bíblia diz que a águia se renova, e se tornará nova, e viverá mais 30, 40 anos. A Bíblia diz que aquele que confia no Senhor serão como águia, que se renovarão todos os dias da nossa vida. Aquele que confia no Senhor são como asas, como águias. Aí diz que Ele dá esforço ao cansado e multiplica as forças dos que não têm nenhum vigor. Olha que beleza, a gente saber que muitas vezes nós chegamos em situações que a gente está fraco, mas a gente entende de uma coisa: o meu Deus vai me dar tudo de volta. O meu Deus vai me dar o que eu não tive ainda.
e vai fazer um novo na minha vida. O que Deus quer é fazer coisas novas na vida de cada um de nós. O que Deus quer é fazer coisas grandes na vida de cada um de nós, para que o povo possa contemplar a glória de Deus sobre as nossas vidas. Que maravilha! Nós sabemos que nós temos um Deus desse todo-poderoso, que em momento algum Ele não nos deixa só. Aí o meu amigo Estevão, ele diz que quando ele estava ali no campo caído, com a perna quase quebrada, ele disse que como sentiu uma mão no seu ombro e disse assim: eu sou o teu amigo, eu sou o teu Deus. E durante muito tempo ele me evangelizava e eu tinha vontade, e eu comecei a frequentar a igreja. E passei uns 2 anos, talvez, indo direto para a igreja. Eu gostava da igreja. Tinha vontade de me converter a Cristo, de ser um servo evangélico. Mas muitas vezes eu olhava para trás e dizia: se eu me tornar evangélico, eu não posso mais fazer isso. E se eu me tornar evangélico, eu não posso mais fazer aquilo. Mas eu não estava entendendo o que Deus queria sobre a minha vida. Um certo dia, eu pego uma moto e fui trabalhar em Belém, cidadezinha aqui próximo, 18 quilômetros. E quando eu chego mais ou menos no percurso ali da Matinha, não sei se alguém aqui conhece, na Matinha. E da Matinha, o Senhor tomou sobre mim e começou a falar comigo naquele momento. E eu comecei a chorar e eu perdi o sentido do que eu estava fazendo. E quando eu vim tomar conta de si, que eu vim entender que eu estava em cima de uma moto, eu já estava lá no posto de Belém. Eu percorri em torno de 6 a 7 quilômetros sem ver a estrada. E naquele mesmo momento eu parei a moto e eu disse: a partir de hoje eu entregarei a minha vida a Cristo Jesus. E assim Deus me sustentou até aqui, que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês que tem um tempo para poder ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus. Que todas as quinta-feiras, em nome de Jesus Cristo, até Deus permitir, nós vamos estar aqui. E nos sábados, ao meio-dia, se vocês quiserem ouvir um louvor, quiser ouvir a palavra de Deus, eu estou no rádio, na Rádio Clube FM, tanto pelo aplicativo da rádio como no rádio normal. Eu faço o programa Momentos com Deus todos os sábados. Vocês são convidados para ouvir e participar do Momento com Deus. Que Deus abençoe. Vamos orar em nome de Jesus Cristo, viu?